Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira e você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Esse é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidado o nutricionista Dr. Wellington Rodrigues para falar para a gente muito sobre vitamina D. Se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, já fique conosco aqui, faça inscrição neste canal, aqui no nosso canal, se você ainda não fez, e deixe seu like. Que honra termos aqui. É raro a gente entrevistar homem, né, Rosana? Os nutricionistas. Os nutricionistas ainda não, é o primeiro, acho, não é? Sim, de olha só que honra, então, o Dr. Wellington inaugurando aqui, né, conosco, este quadro de homens nutricionistas. Muito legal, né? Bem representado, né, Wellington? Então, como já foi falado, o nosso tema, né, hoje é vitamina D. E o Dr. Wellington, ele é especialista em nutrição clínica e pediatria pela USP, mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria na Unifesp e nutricionista do ambulatório de reumatologia pediátrica da Unifesp. Seja muito bem-vindo, Dr. Wellington. Olá, gente. Olá, Rosana, Dani, tudo bem? Olá, bem-vindo, Wellington. Agradeço o convite, mas também fico aí um pouco da responsabilidade, né? Porque já que eu estou abrindo as portas para os nutricionistas homens, também fica essa responsabilidade, né? Mas desde já agradeço o convite de estar aqui nesse bate-papo gostoso com vocês. Que legal. Já que a Dani jogou essa bola, né? Você sempre estudou com muita mulher, né? Sempre. A turma foi sempre mulher. Então o Wellington sempre faz sucesso, né? Nos ambulatórios, lá ele é referência. Tinha 40 alunas, né? Tinha 40 alunas contra 5 meninos nessa época. Né? Agora a gente já vê um pouco dentro da sala de aula uma mudança, cerca de 12, 15 meninos, mas ainda na sua totalidade, a nutrição, as meninas vêm ganhando. Vocês vêm representando aí, aumentando, incentivando os homens a entrar nessa luta aí pela nutrição, não é, Wellington? Aos poucos a gente conhece. O Wellington trabalha, tive a honra, né? Tenho a honra de poder trabalhar com ele lá no ambulatório da reumatologia pediátrica, né? Tem um trabalho muito bacana e a gente tem sempre nessa importância. A vitamina D é um universo para estudar, né? Tanto que quanto mais estuda, como o Wellington estuda muito vitamina D, ele fala para a gente da responsabilidade de falar sobre esse tema, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe o quanto que é gigante esse universo, não é, Wellington? A vitamina D está relacionada a tudo. Eu acho que aquilo, né? Eu acho que nunca... Essa frase cabe perfeitamente, né? Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? A gente vai estudando e vai entendendo como ela se comporta, como isso acontece no nosso organismo, e você fala, nossa, nunca pensei por esse lado, e de repente é uma chave para a gente entender algum contexto, desde aí a questão alimentar, mas questões de doença também, então é algo realmente, relativamente, né? A vitamina D, ela teve um boom gigantesco nesses últimos tempos para cá, eu diria que talvez nesses últimos 10 anos ela vem sendo estudada cada vez mais, mas realmente é algo que, mesmo estudando, a gente ainda não sabe tudo e está longe de saber. E você falou que deu um boom, mas eu acho que o boom maior, né, Wellington, foi agora na pandemia, né? Que a vitamina D esgotou, todo mundo querendo tomar vitamina D. O que você tem, assim, que para os nossos ouvintes, né, principalmente, gente, não é para sair tomando vitamina por aí, indicação do farmacêutico, e a gente nem sabe, né, a concentração ali do que eles estão nos oferecendo. Fala um pouquinho para a gente, para o nosso pessoal que está nos ouvindo, quais são por que veio, né, a vitamina D com tanta preocupação agora e os riscos que pode acontecer? Nossa, Dani, isso tá tudo interligado, né? Realmente a pandemia foi a gente viu realmente uma crescente, tanto da compra, né, de pessoas ali leigas do assunto, comprando, porque ouve falar que é bom, né, um vizinho fala que é ótimo. E, por outro lado, também as empresas começaram a perceber isso,
né, e lançaram, por exemplo, vitamina D, sistema imune, então associando com outras vitaminas que estão associadas ao sistema imunológico. Então é algo realmente preocupante do ponto de vista nutricional, porque a gente não sabe, como você colocou, a concentração que que esses suplementos têm sido ingeridos pela população, né? E por outro contexto, quando a gente observa o porquê que isso está interligado, ela modula, né? Falando aí um pouquinho mais técnico, ela modula células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos T, que eles vão fazer essa diferenciação e modulação para o sistema imunológico. Então, ele consegue diferenciar em células importantes, células de defesa, e por isso está tão interligado com o sistema imunológico, e a gente viu essa crescente, tanto de vendas, quanto aí do olhar da indústria para este novo paradigma frente à pandemia. E é super preocupante, né? Outro dia eu entrei na farmácia e o farmacêutico, eu fui comprar um outro medicamento, ele falou, você não quer levar a vitamina D? Tá em promoção. Eu fiquei, caramba, olha só que ponto que a gente chegou, né? O farmacêutico indica, não sabe se eu preciso ou não preciso e vai estar na promoção. Quer dizer, uma outra pessoa que não... Eu fiquei com vontade de fazer um debate, um podcast lá com ele, né? Mas a gente não dá, né? Pra gente, tudo a gente se meter assim, mas eu fiquei... É um estado de alerta, né? Porque as pessoas acabam comprando, né? A vitamina D associa que é com a imunidade, e de fato porém a gente não pode sair comprando e tomando que nem maluco aí, né? Você sabe que aconteceu isso comigo também, no caixa do supermercado, aí eu gosto de uma encrenca. No né? mercado? Assim, no mercado, na farmácia do mercado, né? Assim, de rede. E aí, aquela coisa que, igual, oferece uma revistinha, né? Mas a senhora não quer levar? No caso, não foi a vitamina D em específico, é um polivitamínico. Eu falei, como? Eu falei, baseado em que você acha que eu preciso de suplemento? Você avaliou? Ela já quis fazer Eu já dou aula de dietética, aí eu já fico assim, você sabe se a quantidade que eu estou consumindo, né, não está sendo suficiente? Você fez uma análise do meu consumo, né, alimentar? Me explica como você faz isso, porque eu tenho um trabalhão lá no consultório para fazer com o pessoal, para saber se precisa ou não de vitamina. Em síntese, né? Ela deve ter vendido para muita gente, porque eu tinha bastante assim, aí vai... Isso é grave, né, Wellington? Do seu ponto de vista, o que você consegue alertar ao nosso... Nossa, Dani, isso é super grave assim para a gente, né? Isso é super grave para a gente, porque é uma regulamentação que a gente no Brasil não tem isso, né? Então, qualquer lugar você consegue comprar um um multivitamínico, sem prescrição médica, sem prescrição de um nutricionista, avaliando todos os detalhes, né? Como a Rô falou, no consultório a gente sofre fazendo uma análise do paciente via exame físico, via exame laboratorial, né? Então, exame bioquímico, e de repente você chega num caixa, tá lá exposto, sendo vendido. Então, é um risco para a saúde, sim, não é porque a vitamina é mineral que não vai fazer, né, mal. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um alerta frente a isso. Se tá com dúvida, quer comprar, consulte um profissional, né? E quer melhorar um pouco a alimentação, isso é mais importante ainda, né? Antes de pensar do ponto de vista de suplementação, o principal detalhe é trabalhar primeiro o contexto de alimentação e depois a gente vai ver se necessita ou não de uma suplementação. Acho que esse é o ponto principal para a gente tratar, né, frente a esse assunto tão complexo. Wellington, a gente sempre preza aqui a comida de verdade, a alimentação natural, eu sei que você também. E quanto mais a gente estuda isso, a absorção de vitaminas e minerais, a gente vê como a natureza é abençoada, assim, né? Porque o alimento é, sim, a melhor forma a gente vai falar numa exceção aí na vitamina D, que tem um detalhe, mas, assim, ele é a forma mais natural de receber nutriente. Então, ele sim te dá lá as proporções adequadas, né? Só o fato de ter fibra, de ter água, de ter uma outra vitamina ou mineral junto, isso facilita a absorção. Então, quando a gente fica falando de suplementar, é sempre o risco, às vezes, de uma vitamina competir com outra ali na hora de absorver. Então, a gente sempre fala muito da importância de comer comida mesmo. É o alimento, é a gente proporcionar isso via alimentação e da importância dos polivitamínicos ou isoladas, mas em casos específicos. A vitamina D, ela também, a gente consegue, fala para a gente se a gente vai conseguir ter a vitamina D por alimentação. Como que funciona essa questão de o que é a vitamina D, como que é a oferta dela? Conta para a gente, vai. Vamos lá.
É engraçado o que você trouxe para a gente. Eu falo engraçado porque, assim, como você expôs, né? O alimento ele vai trazer isso. Na vitamina D, a gente observa que tem fonte alimentar? Tem, mas apenas cerca aí de 10%, né? Que a gente consegue do total que a gente precisa é via alimento. Então, a gente tem as fontes alimentares de origem animal, de origem vegetal. Quando a gente pensa nas fontes de origem animal, basicamente a gente pensa em ovo, né? Peixes gordurosos como salmão, sardinha, alguns outros alimentos que muitas vezes não faz parte do consumo do brasileiro. Então, quando a gente olha peixe, né, que deveria ser consumido pelo menos 3 vezes por semana, não faz parte da nossa realidade, não é o comum que a gente tem no dia a dia. Né? Outro de fontes vegetais, também riquíssimo em vitamina D, mas que não faz parte da nossa alimentação, não é hábito do brasileiro. Cogumelos, né? Então pensando de origem vegetal, também não fazendo parte do nosso consumo, do nosso dia a dia. Por isso é importante, né, a segunda fonte, que é a principal, cerca de 90%, a exposição ao sol. Então a nossa fonte endógena que a gente fala, né, que é a parte da nossa pele produzindo, sintetizando a vitamina D. Então, o contexto de discussão, o que é a vitamina D, ainda paira pelo ar, né, digamos assim, a gente fica nessa loucura, não sabe se ela é uma vitamina, e alguns trazendo como um pró-hormônio, né, ou seja, uma substância que capaz de produzir outro hormônio, e que vai ajudar a gente, né, o contexto do organismo em diversas situações, em diversas funcionalidades. Então a gente fica aí realmente com a melhor situação de exposição solar para que a gente possa atingir as necessidades diárias. Então, pensar, Brasil, país tropical, fácil, né? Tem sol aí praticamente o ano inteiro. Mentira, a gente viu que na pandemia piorou, né? A gente foi para dentro de casa, essa exposição piorou, a gente não conseguia fazer uma atividade ao ar livre para aumentar essa exposição e, consequentemente, trazer os níveis adequados de vitamina D. Então, é algo que a gente precisa sim melhorar, né? E pensando naquilo que você trouxe, Rô, que o organismo é incrível, é sábio. Quando a gente estuda um pouquinho mais sobre esse assunto, o organismo ele tem mecanismos de defesa que, quando é através de uma exposição solar, através via alimentação, você não consegue exceder, né, trazer valores excessivos de vitamina D. É muito incrível esse mecanismo, né? E diferente de uma suplementação, que ele não consegue distinguir esse tipo de detalhe, e dessa forma pode acontecer a excessividade. Perfeito. Conta para mim, o Wellington, então você está falando do sol, e eu acho que quem conversa com a gente aí, está em casa escutando, né, fazendo uma atividade, parou, mas fez assim. O Wellington está falando que a gente tem que tomar sol, mas ficam falando para a gente usar protetor solar no corpo inteiro, no rosto, no saio, por conta do câncer de pele. Como que fica esse dilema aí, sol para vitamina D, câncer de pele, o que a gente faz? Passo o protetor ou não passo? O que eu faço? Ótimo, excelente questionamento, porque realmente a gente fica nesse dilema, fica a briga aí entre, né, dermatologista, entre outros profissionais da saúde que querem a vitamina D atuando e melhorando o sistema, o organismo como um todo. A gente pede, né, a gente pede de modo que eu falo, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia é que de 10 a 15 minutos, cerca de 20 minutos de exposição solar, normalmente sem protetor solar. Só que... Preciso colocar um biquíni, uma sunga. Ela já quer ir pra praia, Wellington. Eu tô Não, gente. Deixa a praia para um outro momento. Eu sei que a gente está aqui, né? De repente. Mas tem que ser o corpo todo, é isso que eu quero saber. Tá. Você quer que. Entendi. Ou é o dedinho, Wellington, no sol, ela quer saber, ou é o corpo inteiro. Não, podemos deixar algumas partes expostas, né? Como braço, perna, mas não precisa de um biquíni, uma sunga, né? Você não vai pra praia. Para tomar essa vitamina D, né? Via sol, não. De fato, a gente pede para que seja pelo menos de 10 a 15 minutos, mas tem que pensar no horário do dia, isso influencia muito. Quando a gente olha, né, estuda um pouquinho mais também, o melhor horário seria entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, justamente o período que a gente observa uma maior radiação, só que por conta do câncer de pele, a gente não vai ficar exposto nesse período, né? Então, se vai ficar exposto, é importante se cuidar. Então, a minha orientação, né, frente também a outras orientações que a gente acaba
vendo é fazer o uso de protetor solar, porque realmente é um risco de câncer de pele, principalmente aí o melanoma, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, passa o protetor solar, expõe um pouquinho mais, cerca de 30 minutos, se é possível, para que possa cuidar da pele também, não correr um risco de desenvolver um câncer de pele. Então tem que ter bastante cuidado mesmo. Fechando isso, né? Eu acho que o cuidado do bebê, ele nos ensina muito, né, na nutrição, porque todo mundo sabe isso com o bebê, e aí você vê todo mundo pegando, o horário do banho de sol do bebê. Aí o coitadinho cresce e acaba com tudo isso. E, na verdade, o que você está falando aí é para a gente fazer nosso banho de sol diário, não é isso? Exatamente. Continuar o que a gente faz com os bebês. Exatamente. O que você falou está correto, né? Assim, o bebê a gente tem aquele cuidado, não, vamos lá, 8h30, 9 horas, vamos dar uma mamar, né? Levar o sol, tomar um solzinho, aquele banho, para ele conseguir a vitamininha dele. E depois, ele tem 1 aninho, acabou. Né? 2 anos, já não se faz mais isso, né? Então tem que ser um cuidado que requer para a vida inteira, para a vida inteira, não somente ali nesse período importante da vida. Por isso que é importante a criança também ter o hábito de brincar ao ar livre, né? Não ficar preso dentro de casa. Mamães que estão nos ouvindo aí, deixa o filho ir para, né? Não é para rua lá, igual a gente vivia na rua antigamente, era legal, né? Você não? Eu vivia delícia, na rua, né? Moleque, eu gostava, eu gostava. Eu do quintal, imagina, eu ia pra rua, brincar esconde-esconde que ninguém me achava. Nossa, eu também adorava, eu gostava. Nem minha mãe. E aí, hoje a gente vê, né, Wellington, um outro quadro, que são as crianças dentro de casa, no videogame, no celular, não quer... O ar livre para eles não existe mais, e é um papel fundamental aí na escola, pelo menos nesse período, para que as crianças tomem esse solzinho aí, né, que eles estejam essa exposição, não é? Nossa, Dani, esse é um assunto tão importante que a gente já consegue traçar 2 perfis, né? O contexto da falta de vitamina D, ou seja, a hipovitaminose D nas crianças, que por si, se tiver uma inadequação dessa exposição solar, ele já é um grupo de risco, e a gente vê o contexto de inatividade física, né? Então, a obesidade sendo uma crescente nesse grupo de crianças e adolescentes, que é um outro fator preocupante, né, para a gente pensar como profissional de saúde que temos que preconizar, além dessa atividade, de ir lá tomar um solzinho, mas também praticar uma atividade física, né, tirar esse sedentarismo de lado para minimizar a incidência, né, o aumento de obesidade nesse público. Legal. Wellington, já que você é o estudioso aí da vitamina D, e a gente está falando de hipovitaminose em criança, você tem muitas crianças que têm esse problema, como que você lidar com elas, com relação à alimentação, porque você falou ovo. Ovo, acho que ainda a gente fez um episódio de ovo, né? Quem não assistiu ainda, vai lá no nosso link, lá com a doutora Lúcia, do Instituto Ovos Brasil, assistiu o episódio sobre ovos. E você comentou, né? Cogumelo não é realmente do nosso hábito, não adianta. Peixe também não. E como que a gente vai fazer com essas criancinhas que não querem comer e também não vão para o sol? E o que você encontra no ambulatório, no consultório? Aí é algo que eu sempre prezo, assim, Dani, de observar, né? A gente tem... vou entrar no contexto grupos de risco, porque a gente precisa avaliar essa questão da exposição, se ela não está sendo adequada, né? Então, já é uma criança que a gente poderia colocar como grupo de risco para avaliar esse perfil, esse nível, a nível sanguíneo, né, de vitamina D. Então, eu preciso olhar um contexto como um todo de alimentação. Então, às vezes eu tenho mesmo no consultório, né, crianças, na sua grande maioria, com um consumo super inadequado, excesso de ultraprocessados, então, às vezes, supre, né? A gente tem que ter até cuidado, porque às vezes a criança, ela consome tanto ultraprocessado, e cada vez mais os ultraprocessados, eles têm apelado, né, para um contexto de suplementação, de fortificação, para achar que aquele alimento é saudável, que às vezes acaba suprindo essa necessidade. Então, a gente precisa fazer uma avaliação geral de como é a alimentação da criança para pensar se ela é do grupo de risco, se eu vou suplementar ou não. Então, não é algo tão simples de se fazer na prática, né? Eu preciso olhar vários pontos aí dentro do contexto da alimentação. É complicado. Essa lá na escola, né? Acho que eu sempre falo isso, mas cada episódio tem que reforçar para as mães ficarem alertas, porque o Wellington lá na escola, por conta dessa fortificação dos alimentos, a gente fala na escola, gente, é comida de verdade e tal, e aí as crianças vêm aqui,
aparece assim para mim como se, né? E ainda faz assim, a tia aqui, ó, desse negócio que eu tô comendo, ó, tem vitamina D, tem vitamina C, e que é um problema, assim, por uma certa forma, porque os ultraprocessados nós sabemos que não são importantes, não é para consumir, mas tem o lado das vitaminas aí, né, que você, como você falou, acaba suprindo. Mas quem está nos ouvindo, não é para comer ultraprocessado por conta disso, por favor, né, Rosana? É porque assim, ele passa a ser uma alegação, mas essa alegação não transforma como uma opção saudável. Isso tem que ficar muito claro, né, Wellington? Exatamente, não é E a vitamina D entra muito como suplemento, enriquecimento fortificação, ali. né? Exato, exatamente. Nós temos quando você olha, né, uma gama ali, às vezes, sei lá, 15, 20 vitaminas e minerais, e entra nesse contexto que realmente os pais têm esse apelo de achar que é saudável, a criança não consome outra coisa, mas isso aqui tá tudo bem. Então, não é para consumir mesmo ultraprocessado, é para trabalhar com o alimento in natura, né? Então, o tomate, a salada, enfim, para que a gente possa construir pessoas mais saudáveis, né? Então, é algo que a gente precisa realmente ficar mais de olho com essas crianças. Perfeito. Wellington, quando você, na sua primeira fala, você falou das fontes e falou de que tinham inúmeros benefícios, né, papéis aí para a vitamina D. Aí eu fiquei com marcadinho aqui na mão, acho que quem estava escutando também. Aí eu perguntei do sol, do alimento. Agora eu já entendi como que eu consigo vitamina D. Mas conta então para a gente quais são esses inúmeros benefícios, qual a função da vitamina D na nossa vida. Eu diria que tem 2 papéis importantíssimos, fundamentais, que eu acho que são os mais conhecidos, né? Um seria a formação de ossos e dentes, então a gente tem, né, o papel dessa vitamina D fortalecendo, deixando esse osso mais forte, deixando esse dente também mais forte, né, e diminuindo, por exemplo, aí cáries dentárias. Então, se eu tenho um dente mais forte, consequentemente eu diminuo algumas condições orais, né, algumas condições da boca. Outro contexto importante que ele tem é de manter o equilíbrio de cálcio na corrente sanguínea, ou seja, no sangue, né, que vai participar de outras funções, como contração do músculo, né, ou seja, como esse músculo vai contrair. Depois nós temos outras funções, a participação dela no sistema respiratório, no sistema endócrino, né, no sistema cardiovascular e no sistema imune. Então, olha quantas funções que a gente tem para uma única vitamina, né? Para uma única substância. Não é à toa que ela está sendo aí a queridinha do momento e no contexto que a gente já falou, pandêmico, ela merece mais ainda. Então, quando eu penso em qualidade de vida, né, no geral, que a gente sempre está falando, fazer atividade física, dormir bem, se hidratar bem, eu posso incluir o item cuida dos níveis de vitamina D aí, que ela vai ajudar tudo isso a dormir bem, a estar, né? Exato. No dia a dia. Vamos colocar mais um item aí, né, Dani? Com certeza. Comer bem e tomar um solzinho, ter a vitamina D em dia, né? Muito e outra, né, gente? Sol é tão vida, né? Porque aqueles dias chuvosos, mais frios, a gente fica até um pouco mais tristonho, um pouco a emoção muda. Então, quando você tem o sol, parece que o dia já nasce assim brilhando. Então, aproveite esses dias que a gente tem aqui de sol e se exponha um pouquinho mais. E falando nisso, né, países que têm invernos rigorosos têm mais depressão, suicídio, é tudo mais... É diferente de um povo que tem tropical como o nosso, mais feliz. Nossa, Rô, você entrou num assunto super legal, porque eu tive uma paciente que eu atendi aqui no Brasil, ela precisou ir para os Estados Unidos, eu não lembro qual a cidade, mas grande parte do ano é gelado, é neve o tempo inteiro. Então, os 3 meses de verão, eles não trabalham, as crianças não vão para a escola justamente para aproveitar o máximo deste tempo, dessa situação. Porque olha o que a gente tem aqui no Brasil, muitas vezes a gente não aproveita, e as pessoas lá fora, elas sentem essa necessidade. Realmente, essa minha paciente, ela trouxe isso como um fator importante de que a depressão é uma das causas mais elevadas de suicídio lá nessa cidade. Então, como é importante ter esse dia radiante para a gente, feliz, né? Então, o sol nasce, já parece que nasce sorrindo, assim, né? Então, nossa, minha janela deu sol. Qual mulher? Vamos falar aqui de mulher, né? Que abre o sol lá, já pensa em lavar roupa, estender roupa, lavar jaqueta. Eu já penso assim, hoje dá para passear. Já vamos lá para o quintal, vamos pensar no que era antigamente, né? Que a gente...
que a gente ia pro quintal, deixa cobrir aqui o ouvidinho dela, que ela só pensa em passear, quer ir pra praia, quer passear, você quer ir pra onde? Eu só trabalho, por isso que eu tenho que pensar em passear para poder equilibrar, né, Wellington? Mas a mulherada que antes estendia a roupa com aquele bambu lá, viajei agora, né? Mas é o sol, né? Elas já estavam pegando ali a sua vitaminazinha D, né? Parar a roupa. Isso aí não fazia, não. Mas é esse, né? Deixar branquinho ali. O sol é vida. Tudo doido aqui, Wellington, mas a gente ama quando mas tá tô um dia adorando o papo. Tô adorando o Wellington, papo. você comentou da vitamina D que ela ajuda no processo de contração muscular. Nós sabemos aqui, acho que os nossos ouvintes pode ter algumas dúvidas, por exemplo, a pessoa tem cãibra, sempre o mineral que ela lembra aí é o tal do potássio. E aí, lasca comer banana, né? Vai comer, come banana verde, come banana madura, sai comendo, e às vezes esse alimento nós sabemos que não é fonte de vitamina D, e pode ser uma falta, a cãibra pode estar ligada com vitamina D também, lá o cálcio. Pode sim, Dani. Quando a gente pensa, né, nesse equilíbrio aí, que a gente fala de equilíbrio eletrolítico, então tem vários eletrólitos, vários minerais que fazem parte dessa contração muscular, dessa formação do osso. A gente fala da vitamina D como uma das principais funções, mas nós temos outros minerais, né, outros nutrientes fazendo parte dessa associação aí. Então, pode ser uma situação para a gente investigar um pouquinho mais, porque às vezes você está com a falta de vitamina D, é claro que o nosso organismo ele é sábio, ele utiliza outros mecanismos para manter o nível de cálcio, né, equilibrado dentro do sangue. Não é só a vitamina D, a falta dela faz com que ele utilize outros mecanismos, mas é sempre importante olhar por esse lado. Então, né, se eu estou consumindo de maneira adequada, se eu estou aí com esse nível de mineral de uma forma geral, dentro dessa normalidade, desse padrão de normalidade que a gente traz. Então, bacana. Pode ser uma Fica situação... um alerta aí, né, para os nossos ouvintes. Fica aí comendo uma dúzia de banana e a cãibra continua, e não é bem assim, né? Aí tá engordando, aí tem outros problemas, né? Vamos deixar para lá, outro podcast. É que aí é outro assunto, né? Outro assunto que é bem extenso. Ô, Wellington, já sei que é importante, eu não tenho noção de como está a minha vitamina D, vou lá, às vezes numa consulta médica a equipe já tem agora o hábito de pedir, ou quando não, você pode falar, eu gostaria de ver o meu status de vitamina D aí, que eu assisti um podcast no Nutris da Família, ele já indica também. Enfim, fui lá e vou fazer o meu exame. Quais são os níveis adequados? Como que funciona isso aí para a gente saber se está tudo bem, se eu tenho que aumentar minha exposição, se eu tenho que realmente ser suplementado? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, nós temos 2 pontos assim importantes para tratar desse assunto, Rô. Um é o nível, né, adequado para pessoas saudáveis, né, para a população de modo em geral. A gente fica em torno de 20 nanogramas por ml desta vitamina D na corrente sanguínea. Mas tem um outro ponto que entra aí o grupo de risco, né? Esse ponto de corte ele fica superior para pessoas que têm uma situação mais de risco, como por exemplo, o lactente, né, ou seja, aquele bebê que está mamando, a gestante, pessoas com doenças inflamatórias, com doenças autoimunes. Então, são algumas situações, o próprio idoso também que está nesse fator de risco, o pré-bariátrico. Então, olha quanta coisa que a gente tem que olhar. E ele tem uma outra ponto de corte, que seria de 30 a 60 nanogramas, né, dentro também do sangue aí, para a gente avaliar se está de acordo, porque a situação, como ele está, às vezes, uma situação de risco, a gente percebe que ele precisa de uma quantidade mais elevada para manter, para trazer o organismo, talvez, para a normalidade, para tentar minimizar algum aspecto aí de patologia, de doença ou de ativação da própria doença. Então, tem que ter um cuidado maior com essa quantidade. Nos estudos, acho que para ficar mais claro, às vezes, quem está em casa, o que acontece? Acho que a gente vê se é isso, você que está estudando. Você observa que naqueles pacientes, daquela situação de risco e que conseguem ficar com a vitamina D nesse nível de normalidade, eles respondem melhor ao tratamento, têm melhor qualidade de vida, é isso? É isso, exatamente, Rô. Então, é daí que sai, né, essa recomendação? Eu tenho menor incidência, por exemplo, de reatividade da própria doença, né? Então, isso por isso que aumenta esse ponto
de corte para as pessoas de risco, para que ele possa ter uma outra resposta frente ao tratamento, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente acaba observando... E é uma intervenção basicamente simples, né, Wellington, se você for pensar. Exato, Rô. Uma intervenção simples, mas ao mesmo tempo, eu diria que de um impacto complexo para a gente como profissional de saúde, nós nutricionistas, para a gente ter, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender que não é algo da gente avaliar, tá aqui, tá baixo, tá tudo certo, vou suplementar. Vamos observar o que a gente pode mudar primeiro nos hábitos alimentares, né, no seu dia. Vamos melhorar aí a sua exposição solar. E aí, claro, está muito baixo, né? Está no nível ali que a gente trata de hipovitaminose. Talvez seja necessário fazer uma hiperdosagem, mas é claro, com todo o cuidado médico. E por um período também, né? Exato, exatamente, Dani. Tem um período específico, né? Ali cerca de 6 semanas, uma dosagem mais elevada, e depois disso a gente vai fazendo a manutenção com hábitos saudáveis, né? Com a questão da alimentação, com a exposição solar. Então, é simples, mas é complexo. Porque assim, quando você trabalha educação em saúde, que é uma coisa que a gente preconiza sempre, né? Vamos educar. Você fala, tô tomando vitamina D, não preciso tomar sol, mas se eu não criar o hábito, na hora que eu parar com esse suplemento, vai voltar a baixar. E aí isso é mudança de hábitos, né? Estilo de vida e também de consumo alimentar. Eu acho que isso é a nossa profissão, é que a gente fala sempre, né? Que a gente fica batendo 500 vezes ali na tecla e que a gente está aqui, pelo menos no Nutris da Família, a gente está tentando plantar sementinha, né? Pelos os nossos ouvintes, uma partezinha a gente está conseguindo, né? De mostrar essa importância. Vamos falar também, né, Rosana? Só uma parte aí, um pouquinho, que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estamos na Rádio ABC, né? AM 1570. Acho que é isso. Vai ser FM também. Vai ter FM também. Então, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estamos lá batendo um bate-papo super gostoso com o Ricardo Leite, falando desses temas de nutrição. E o Wellington, o pessoal pergunta muito, sabe? Então, acho que esse trabalho, né, que a gente faz de informar, nós nutricionistas, né, no geral, a gente tem que falar isso com a população, né? Porque uma coisinha assim, igual você está falando, é uma coisinha, uma pontinha, mas que é muito complexo, e é a mesma coisa, né? Mudar hábito alimentar parece ser fácil, mas tem outros fatores aí, principalmente emocionais, né? Ligados. Dani, a gente vai associando coisas boas, né? A gente tem um papel importante na sociedade, né? Eu diria que essa questão que você trouxe de informação é algo que a gente, às vezes, está ali estudando, está dentro de uma universidade, mas se você não leva isso para a população de uma maneira mais simples, sentido, né, do jeito que vocês estão fazendo, não faz sentido, é uma informação que eu estou ficando para mim, né? Então, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Então, eu preciso transmitir essa informação, esse conhecimento que eu estou adquirindo ali. Então, é um contexto importante da gente fazer realmente, né? Certeza, muito bacana. Então vamos falar assim, de novo, vamos voltar lá nos grupos de risco. Você já falou que as crianças são, né, é um grupo, as pessoas que têm aí, né, igual a Rosana falou, do inverno mais longo. Quais outros grupos de risco? Os idosos, aqueles funcionários que trabalham, né, no período da noite, que de dia eles ficam dormindo, o pessoal do metrô lá, que fica só enfiado debaixo do túnel, esses também fazem parte desses grupos de risco? Também. Então, a primeira questão, né, seria a exposição solar. Então, quanto tempo que você faz de exposição solar por dia, por semana? Então, a gente precisa avaliar, e isso eu acho que já entra no contexto aí de triagem, né? É algo que a gente não costuma fazer, solicitar exame de vitamina D para todo mundo, para qualquer um. É unânime isso, não precisa ser feito desde que você não coloque ele nesse grupo de risco. Então, se ele está, como você colocou, num trabalho que ele não sai, nem na hora do almoço, leva a marmitinha, come lá mesmo, não tem uma arinha que ele possa tomar um solzinho, ele já pode ser considerado um grupo de risco. É algo para eu pensar se eu vou avaliar. Então, eu tenho ali o paciente, né, idoso, às vezes aquele indivíduo idoso, que também acamado, não anda mais. Será que tem pessoas que conseguem levar ele até lá fora para tomar um solzinho? Ele tem isso próximo de casa ou dentro da casa? Então, eu preciso observar esse outro grupo, a questão da idade, da questão do idoso. Um fator importante que a gente já falou, que são as doenças, né? Então, eu tenho doenças, por exemplo, intestinais, de má absorção, é um outro grupo de risco. E um grupo
que eu considero também, que quando a gente está lendo, estudando, também é um grupo de risco, seria a obesidade, o sobrepeso de modo geral. Por quê? Se eu estou pensando que é uma vitamina, a gente considera ela uma vitamina lipossolúvel, ou seja, né, ela tem uma maior dissolução em questão gordurosa, então eu estou pensando no paciente obeso, que ele tem uma quantidade de gordura maior corporal, e o corpo ele consegue captar, puxar essa vitamina para o tecido adiposo, para o tecido gorduroso. Então, mais um fator de risco aí é uma pessoa que a gente vai precisar avaliar se ela vai fazer essa suplementação ou não, e esses níveis como estão. Então, são outros fatores que a gente leva em consideração também. Legal. Nós fizemos aqui um episódio sobre cirurgia bariátrica com o Dr. Carlos Alberto Zum, e uma coisa que ele fala sempre, que é assim, às vezes o grande obeso ali, né, o que entra na indicação da cirurgia, vem com a preocupação de ter deficiência de vitamina se fizer a cirurgia. Mas, na verdade, o obeso ele já tem grandes deficiências de vitamina pela própria composição corporal. Então, ele entra em vitamina D é um item muito que nos chama muita atenção, né? Porque na obesidade, o obeso já é deficiente de vitamina D de uma forma clássica, já é um fator de risco, como você vem apresentando, né? Ainda falando aí, só para fechar de suplementação, mais um item que é tão importante da gente fazer só suplementação com orientação profissional, aqui ninguém vai ensinar a fazer suplementação. Mas, assim, saber que o profissional, ele pensa no indivíduo, ele tem que pensar no indivíduo como um todo. Então, não adianta pensar só na suplementação da vitamina D, por exemplo. Ele vai estar pensando se ele está suplementando cálcio por algum outro motivo. Então, existem algumas situações que podem ter complicações se tiver excesso, por exemplo, de uma proporção inadequada de cálcio e vitamina D, não é? Então, são muitos anos de estudo, é todo um número de informações que o profissional vai levar em consideração para fazer essa prescrição, né? Porque senão a pessoa fala assim, eu fui lá com a Dani, prescreveu para a Dani desse jeito, a gente tem a mesma idade, vou tomar também. E não é assim, cada história é uma história, né, Wellington? Então, assim, repetindo para ficar firme, não é para sair comprando vitamina D sem prescrição médica, certo? E qualquer polivitamínico, né? Qualquer polivitamínico, eu diria que é muito importante a gente fazer essa evolução. Eu brinco com meus alunos também, né? Você falou que trabalha aí com a questão da nutrição e dietética, eu brinco com meus alunos, porque tem hora que a gente, eu faço nutrição, eu sou nutricionista, me passa uma dietinha, esse suplemento é bom, eu não sei, né? Não vai fazer isso de forma isolada. Aqui não, né? Não vai fazer isso de forma isolada, você precisa conhecer o seu indivíduo, né? Quem que você está acompanhando, personalizar isso, porque às vezes nem tudo ele precisa suplementar. Então a gente vai trabalhar aí, né? Eu penso principalmente na criança e no adolescente, aquele grupo mais difícil de consumir legumes, verduras, a gente tem um trabalho maior. Talvez avaliar isso passo a passo e suplementar algo específico pode até fazer sentido naquele momento, até que a gente consiga progredir com o consumo alimentar daquela criança, daquele adolescente, né? Então, tem que olhar especificamente para o indivíduo e personalizar esse tipo de prescrição. Bacana. Wellington, como que eu sei que eu tô com uma baixa vitamina D? Eu tô cansada, eu tô CO de Olua. Tem alguma coisa assim, né, que pode estar fisicamente associada para as pessoas saírem então procurando aí, né, a vitamina D? Tem algum sintoma ou sinal? Então, nós temos contextos, tanto o assintomático, né, ou seja, sem sintoma, mas também, em alguns casos, elas podem surgir alguns sintomas específicos. O assintomático é um grande problema, né, que ele pode não sentir nada, então não vou buscar ajuda profissional e vou seguindo a vida. E aí chega num determinado momento aí mais grave dessa hipovitaminose, dessa deficiência, que pode cursar com dores de cabeça, com náuseas. Então, são algumas situações comuns, dores ósseas, por exemplo, que podem ser sugestiva da falta de vitamina D. Então, de repente, tá com muita dor de cabeça nos últimos tempos, né? Faz tempo que não se expõe ao sol. Comece a pensar, buscar uma ajuda profissional para a gente avaliar se de fato isso está interligado aí com a hipovitaminose D. Então, a gente percebe principalmente dores ósseas, dores de cabeça, náuseas, que são sintomas muito comuns de outras doenças, que a gente acaba não trazendo como uma possível condição, né, de deficiência de vitamina D.
Perfeito. O Wellington, uma coisa que a gente observa que eu brinco, né, com os alunos, às vezes a gente estuda por temas e aí ele dança, porque chega na vida real, nada vem dentro de gavetinha, né? Por isso que hoje a educação está sendo muito repensada, em cima de projetos, em cima de realidade, enfim. O que acontece, igual você falou de uma deficiência de vitamina D, ela nunca vem sozinha, né? Porque a pessoa que chegou nessa dor de cabeça, nessa depressão, é um contexto de vida. Então, ela não está comendo bem, ela não está dormindo bem, ela não está se hidratando, ela está com muito estresse. Então, realmente, esse sintoma, quando vem, ele já vem todo acompanhado, né? E quando você vai avaliar, não é só a vitamina D que está baixa, tem outras, o intestino não está funcionando bem, né? Outras coisas acabam cursando aí por conta do danadinho do tal estilo de vida aí que a gente tanto fala. O paciente é uma caixa de surpresa, né, gente? A gente, às vezes, ele vem com uma indicação, chegou ou por um encaminhamento médico, ou ele buscou mesmo ajuda, mas quando você vai fazer essa anamnese, né, olhar ele como um todo, ele é uma caixa de surpresa e você pode descobrir aí diversas questões e ter que trabalhar muito mais coisa que ele nem precisava, que ele nem buscava naquele momento. Né? E busca muito pela internet, né, Wellington? E aí as informações não cabem, né? Aquilo que a gente está falando é no individualizado, né? No personalizado. Então pega lá, quem foi que escreveu aquele material, aquele artigo, né? Que não é científico, e as pessoas saem, né? As blogueirices aí, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente precisa, nós não podemos, né? A população em geral não pode ficar caindo mais nessa. É uma brincadeira que pode ser um caso muito sério que depois vem para a gente resolver, né? Aí já o caso está bem grave. Hoje é um problema que a gente tem, né? Lidar com revistas que não são, né, sérias, que trazem uma informação de qualquer jeito, sem saber de onde buscou, né? Então nós temos também questões. Se a gente está vivendo um momento de fake news, né, em relação à política, mas também na alimentação sempre teve isso, então todo mundo quer ser nutricionista, né, e no fim não é. Então temos que ter cuidado com essa fonte de informação, de onde ela saiu, se é verídica, né? Então é algo que a gente realmente precisa se preocupar, Dani. Legal. Falando em fonte, então dá indicação para a gente, né? Eu quero saber mais, eu gosto de ler sobre saúde, gostaria de ter mais informação sobre vitamina D. O que você indicaria, Wellington? Bom, eu tenho 2 documentos que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem uma leitura simples, né, facilitada, apesar de ser muitas vezes para profissional de saúde, mas ele traz um linguajar mais simplificado e eu consigo entender de repente algum sinal, algum sintoma que tem surgido. Eu não tinha feito essa linkagem, né, com a questão da vitamina D e que eu posso buscar ajuda profissional. Então, é um documento que os 2 documentos estão aí na internet, né? Você consegue baixar ele facilmente, que é um documento falando sobre hipovitaminose D da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o outro que é o da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Né? Ambos vêm trazendo assuntos, né, questões sobre a vitamina D, mas esse da Sociedade Brasileira, eu gosto, em relação à pediatria, eu gosto porque ele traz um linguajar mais facilitado. No entanto, ele tem uma informaçãozinha que ainda houve, né, mudança nesses últimos tempos aí, 2018, se eu não me engano, a questão da dosagem, que tem que ser, por exemplo, né, em que momento que a gente vai suplementar, a dosagem sérica dessa vitamina. Então, ele só tem uma informaçãozinha que ainda está desatualizada, mas traz um linguajar mais simplório, e o da endocrinologia, ele traz essa nova mudança, né, no que vai ser dosado e a quantidade que a gente precisa olhar, incluindo os fatores de risco para cada indivíduo. A gente vai deixar, né, esse documento disponibilizado aqui no link, também no nosso Instagram, né, o @Nutris da Família, para quem quiser, né, ler um pouquinho e conhecer um pouquinho mais. Eu acho que a gente pode fazer um resumo de tudo para as pessoas que estão nos ouvindo, Wellington. Não saia tomando vitamina indiscriminadamente, sem conhecimento, sem prescrição. Né, sem prescrição. O que mais? Que a gente, para fechar, assim, para todo mundo entender. Bom, vamos lá. Eu vou deixar, acho que uma mensagem clara nesse sentido, porque é algo muito sério mesmo, gente. Porque se a gente está pensando em excesso, um dos contextos, né, que a gente falou que a vitamina D atua é mantendo o nível equilibrado de cálcio no sangue. Quando você tem excesso de vitamina D, você pode ter uma hipercalcemia, que a gente fala que eleva os níveis de cálcio no sangue, que pode ocorrer posteriormente
o endurecimento de tecidos moles, como o fígado, coração, como veias e artérias, levando o paciente a um risco de morte. Então, não é algo muito sério que tem que ser levado, né, com uma certa seriedade, tem que buscar ajuda. Se eu quero, estou a fim de suplementar, estou achando que eu não estou bem, né, vamos avaliar, busca ajuda. Se não é com um profissional nutricionista, pelo menos que faça uma dosagem junto a um posto de saúde, a um médico, né, para avaliar se de fato você precisa ou não daquela suplementação. Então, a gente tem que avaliar muito bem esse contexto de dosagem e uma possível suplementação. Bem bacana. Tomar de 10 a 15 minutos banho de sol, né? O banho do bebê para os bebês maiores, aí, banho de sol. O que mais? E lembrar, né, que eu acho que tem aquela faixa etária não, perdão, aquela faixa de horário, né? É importante, a gente falou que o horário ideal seria das 10 às 3, mas lembrar o risco de câncer e ir para as extremidades. Então, o período da manhã, né, por volta ali antes das 10 ou depois das 3 da tarde, porque aí você já diminui o risco de câncer e, consequentemente, consegue um pouquinho mais de vitamina D. Ela tem uma menor produção, mas ainda assim, né, você já consegue pelo menos essa proteção da sua pele. Porque você tinha falado mesmo, né? É o horário mais crítico, é melhor para a vitamina D, mas é o horário mais crítico para o câncer de pele. Então, dá para fazer nos outros horários extremos. Maravilhoso. Eu queria que a gente está falando sempre aqui no Nutri, que a gente vai lá, faz uma leitura de artigos, de pesquisa, né? Para poder chegar aí, foi como nós falamos, né? Observa que o paciente que tem níveis melhores, tem desfechos melhores, e o seu doutorado está estudando vitamina D. Conta um pouquinho do seu estudo para a gente. Eu estou estudando, eu acho que eu divido meu estudo em 3 etapas, né? Eu diria. É que a gente faz a avaliação dos níveis de vitamina D, tanto eu estudo uma doença específica, né, que seria a artrite idiopática juvenil, ou seja, a artrite em crianças, e a gente vai avaliar essa dosagem, se essa criança ela tem uma deficiência maior de vitamina D quando comparada com crianças saudáveis, né, ou seja, a criança sem a doença. E depois eu separo ele em outro contexto, que eu vou avaliar uma questão mais genética, que envolve receptor de vitamina D, como ele vai responder, né, com a própria vitamina D endógena ou o suplementado. Também vou avaliar, né, esse contexto, tanto o paciente com a doença de artrite e o indivíduo, né, ou a criança sem a doença. E por fim, a gente faz um fechamento disso tudo, avaliando esse perfil de vitamina D com o perfil de inflamação. Será que essa criança que tem uma deficiência ou que tem aquela vitamina D ali dentro de um nível normal, será que ele precisa de uma suplementação maior? Será que esse indivíduo, né, essa criança que tem essa patologia, ele também tem níveis de inflamação mais elevado porque a deficiência de vitamina D está mais ocorrendo nesse paciente? Então, é algo que a gente faz uma junção desses 3 temas, né? Então, é algo que envolve genética, que envolve aí a deficiência ou não, mas que a gente faz essa junção de inflamação, níveis séricos de vitamina D. Então, é algo que eu tenho curtido bastante de fazer, apesar de ser um desafio. Um grande desafio. Estudo, né? Você falando aí, eu já comecei, nossa, dá não sei quantos artigos, aí pelo menos uns 5 você vai ter que publicar, hein? Ó, já não sou orientadora. Eu tô pensando em uns 3 só, Dani. Já te dei mais. Não dá ideia para a doutora Tereza, não. Vou conversar com ela. E é isso que a gente fala aqui, né, Wellington? Nutrição é ciência, não é achismo. A gente tem que falar, a gente tem que comer, porque tem estudo, né? Então a gente não é para sair fazendo o que dá na telha, o que as pessoas estão querendo falar. E quando fala, por exemplo, que essa criança, especificamente aí com a IJ, né, que é o seu grupo, ela precisa estar com a vitamina D acima de 30, são anos de estudo, são outros pesquisadores que fizeram isso. O Wellington espera a época do ano, a estação do ano, para poder fazer a coleta de sangue. A criança tem que estar numa certa condição. Eles estão lá guardando a criança, que teve todo um sacrifício para ir até o ambulatório, para fazer essa coleta. Então, é um trabalho lindíssimo que você faz. Não é simples, nada simples, né? O pesquisador, ele leva a amostra, ele busca a amostra, ele faz tudo. Então, assim, nossa grande homenagem, né, aos pesquisadores,
nós somos suspeitos, né? Porque a gente também faz pesquisa, é professor, consegue enxergar isso com clareza, mas um espaço como esse, da gente admirar o professor, você é professor também, então quer passar para outros profissionais terem esse tipo de ação, né? Contar, compartilhar, e ao mesmo tempo querer poder fazer isso pelo paciente, pela ciência. Então, assim, uma história linda, muito orgulho poder te receber aqui no nosso podcast. Espero poder ter. Eu sei que tem muitos temas, né? Vamos falar da vitamina D, porque o Wellington está com o estudo dele lá, mas são muitos assuntos que dariam para a gente ficar aí horas e horas conversando, né, Dani? Com certeza. E passa super rápido aqui, né, Wellington? Nosso bate-papo já está chegando ao fim. Passa, parece que ia ser uma eternidade, gente, mas voa, né? A gente falou E parece falou, que não uma falou hora nada conversando, ainda, né? nós vamos, vai dar tudo certo. A gente faz render aqui, né? Faz render, um papo bom. Wellington, vamos para o batata quente, que agora é hora de relaxar. Não, agora eu quero saber, você já brincou de batata quente lá no sol quando você era criança? Já, mas faz muito tempo, gente. Eu já nem sei se eu lembro mais. Não é tanto tempo. Wellington, estudar é bom para a vida. Para a vida. É algo que ninguém vai te tirar. Então, acho que o conhecimento é bom para tudo. Legal. Você prefere doce ou salgado? Não vou mentir, doce. Uma fruta. Uma fruta? Gente, é algo assim, talvez que nem todo mundo conheça, nem todo mundo já experimentou, mas é minha paixão. Jaca. Sério? Assim, sabor de a jaca é polêmica, jaca né? Jaca mole ou jaca dura? Jaca mole é aquela que a gente coloca na boca, derrete, desce devagar. Que o cheiro é bem, pega aquela... Não dá para esconder jaca de ninguém, né? Não dá, é igual mexerica, né? Não dá para esconder. Mas, goiaba assim, vermelha, tudo tem sabor de infância. Para mim, eu diria que a fruta jaca tem Foi sabor o primeiro que falou jaca, hein? Ô, Wellington, aqui em Santo André tem uma sorveteria que tem sorvete de jaca. É maravilhoso, você ia amar. Vou com certeza. A hora que eu for visitar aí um pouquinho vocês, o espaço. Vem aqui, a gente vai lá tomar sorvetinho. No estúdio a gente serve sorvete de jaca. Um prato, Wellington, que você gosta, que te relembra a infância. O que você traz de memória e de quem você lembra? Nossa, difícil um prato, assim, porque eu gosto de tudo. Não tem um prato preferido, não, mas algo que me lembra muito... a minha tia, por exemplo, cozinhando lá no fogão a lenha, uma abóbora com carne de sol. Bom, hein? Gostoso. Quem é você na fila do pão? Nossa, eu na fila do pão, acho que eu sou o cozinheiro. Quem sou eu? Gosto de cozinhar, gosto de me aventurar na cozinha, invento, assim, às vezes, surge uma ideia, tem isso aqui na geladeira, dá para misturar, acho que vai ficar bom. Sou eu. Legal. Vai brincando. Um pensamento, Wellington, que você possa deixar para nós, aqui do Nutris da Família, para quem está nos ouvindo. Um pensamento, eu acho que aproveitar a vida, né? Porque ela é tão curta, eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, né? De refletir mais sobre a vida, quem somos nós, quem está ao nosso redor de fato, né? A nossa família. Então, dar mais valor à vida, dar mais valor à família. E eu acho que é isso. Esse pensamento é poder aproveitar mais, claro, com consciência, né? Mas é aproveitar mais a vida. Aproveitar quem está ao seu lado de fato. Que legal. Wellington, o que nos impede de prosseguir? Nós mesmos, né? Se a gente coloca um obstáculo ali na nossa frente, eu não vou conseguir, não vou fazer isso. Então, acho que a gente que acaba colocando os nossos próprios ali empecilhos e um bloqueio, né? Então, acho que é isso. Legal, muito bom, muito obrigada por estar aqui conosco, falando desta importante vitamina, que é seu objeto de estudo aí no seu doutorado, que você tenha muito sucesso, né? E que a gente possa estar levando mais informações de qualidade aí para o nosso público e para estudantes de nutrição, né, Rosana? Para profissionais, para que a gente abra as fronteiras aí, abra as portas, né, da nossa mente aí de científica, né, na verdade. Então, e agradecer o seu tempo aí. Imagina, a gente que agradece. Quem está em casa, espero que vocês tenham gostado também bastante. Nós adoramos, né, Dani? Com certeza. Papo bom. Então, em breve aí, na próxima quarta-feira, temos mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Conto com vocês.
Se vocês gostaram, compartilhem, né? Passa para um amigo, para alguém da família aí, para saber se ele está controlando a vitamina D ou não, como está se sentindo, né, Wellington? Então vai atrás do Wellington, que a gente vai deixar aqui os contatos dele depois. Localizar todo pode mundo. chamar. Para chamar, para bater um papo, vai ser um prazer, né? A gente gosta muito de falar do nosso trabalho. Você quer finalizar, Wellington, com alguma... Eu só quero agradecer a oportunidade que vocês, né, deixa para a gente, tanto transmitir conhecimento que a gente vem adquirindo há tanto tempo, né, e de uma maneira tão prazerosa, tão gostosa. Então, só agradecer mesmo o espaço e espero que vocês abrilhantem mais ainda as outras pessoas e que tragam mais informações, né, possíveis aí para a população brasileira. Então, parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada, Wellington. Doutor Wellington, aqui conosco. E a gente se despede, né, Rosana? Então, até a próxima quarta-feira, às 18 horas, aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.